2015 eu entro para o Wikipraça como articulador LGBT, dentro do projeto do Wikipraça. Eu convidei, literalmente, foi isso, na Vieira, aqui no Largo do Aroche, no Largo do Aroche. Falei com a G, e depois a gente foi lá pro Soda Pop, onde nós encontramos o Lucas. Exato. E ali, naquele momento, surgiu o Coletivo Arochianos na nossa cabeça. O Arochianos, ele passa a ser todo o arquivo que um corpo do interior possa ter, sabe? O que vai ser chamado de representatividade, ela é vivência. E no final das contas, eu me vejo ser aquilo que pode ser um arquivo contado para alguém, saber que existe um lugar ou existe uma forma, sabe? E aí nossa, isso não é política, isso é a história sempre dizendo que a importância de se narrar a própria história ou de se ecoar as suas histórias já para o mundo que ecoa uma história binária, limitada. Que bom fazer parte, que bom saber que um tom da minha voz faz parte disso. E aí eu fui lá e falei sim. Mas antes, quando ela disse sim, houve o fato que eu acho que é a marca Arochianos, né? Que é o surgimento da logo, né? Identidade visual, beleza. O que é a marca do Arochi? Agora, são as bichas. E aí a gente foi pesquisando e descobrimos uma estátua, que é a primeira estátua nude da história do Brasil, colocada no espaço público, né? Que é após o banho de Victor Brecheret, né? A que fica na praça. Então aquela mulher que você olha ali para a protuberância da genitália, você não sabe se está aquendada, você não sabe se é um homem ou uma mulher, sabe se é uma drag, transformista, sapatão. A estátua ela tem um vínculo afetivo. As estátuas do Aroche têm um vínculo muito afetivo. Sim. A estátua de Luiz Gama, com as bichas pretas fumando maconha no pé da estátua. Que nós não temos monumentos que lembrem a nossa vivência LGBT. E é importante aproveitar esse espaço para dizer o que são skinheads. Né? Skinheads é uma cultura jamaicana, né? Que foi levada para a Inglaterra, foi levada para a Grã-Bretanha. É uma subcultura, né? E infelizmente confunde-se o neonazismo, né? Tenta colar nas pessoas skinheads, que eram pretas inclusive, na Jamaica, né, meu irmão? Tenta colar o neonazismo. O neonazismo é outra coisa. O neonazismo é abominável, não deveria existir. A cultura skinhead é diferente, a cultura punk. Então, o nosso primeiro evento foi com skinheads e punks dentro do Largo do Aroche, né? A região do Largo do Aroche é ocupada historicamente há mais de 60 anos pela comunidade LGBT. Né? Mas essa ocupação ela é muito mais de corpos travestis e de mulheres transexuais. Por corpos em situação de calçada, por corpos que moram em pensões, por corpos que vêm das periferias pobres da capital e da região metropolitana. Por corpos que estão no mundo do tráfico. Por corpos que estão encarcerados, né? Por corpos como o meu, que vem de outros estados do Brasil, por corpos imigrantes, haitianos, congoleses, bolivianos, peruanos, palestinos, que fazem dessa região essa ocupação histórica. E os registros dessa ocupação histórica não são antropológicos, não são sociológicos, são registros de repressão, tanto das forças da GCM, da Polícia Militar, da Polícia Civil e principalmente durante a ditadura civil-militar das forças de repressão do governo federal através do DOI-CODE. E tendo acesso a toda essa riqueza do que significa essa região, que é o berço do transformismo brasileiro. Né? Nisbiá, a primeira drag, aqui. Né? Márcia Pantera, a percursora, a primeira que fez o bate-cabelo, aqui. Né? Silvete Montilla, Vitória Príncipe, Salete Campari, Iô Vieira de Carvalho, tantos nomes da nossa comunidade que fazem a arte e cultura da nossa comunidade, que movimenta a economia nessa região. Na praça, durante os atos e eventos, que a gente tem 2 atividades semanais, fora da pandemia. As assembleias abertas, onde nós sentamos e discutimos a luta e construímos a luta para a segunda atividade. A gente, inclusive, faz formações políticas suprapartidárias dentro desses atos e eventos, né? De feminismo, racismo, antifascismo. E nos domingos tem os atos e eventos no Aroche, né? Que não somos nós, arochianos do coletivo, que ocupamos o Aroche.
Nós somos uma soma, uma ferramenta histórica dessa ocupação que veio antes de nós. É muito importante dizer isso. Pra gente, o Oroshanos não é construído se não tiver a importância de tudo que está compondo isso, né? E tem uma coisa que eu acho muito louca, essa ocupação que a gente fez. Como nós somos uma ferramenta dessa ocupação, a gente levou atividades desportivas com o intuito de redução de danos, né, para o abuso de álcool e drogas. Não somos proibicionistas, né? Não é sobre proibir as pessoas de usarem, né? Pelo contrário, somos parte do mecanismo de construção da Marcha da Maconha, por exemplo, né? Somos antiproibicionistas, mas é importante utilizar essas substâncias com uma visão de saúde, né? Pensando no amanhã. É sobre saúde, é sobre cuidado, é sobre afeto. Então, quando você joga queimada na praça, você pratica um esporte, você está suando aquele babado para você conseguir beber mais um pouco. Entendeu? Exatamente. Inclusive também para gerar atividades, né? Porque então se vão dizer que na praça não há outra coisa que não drogas e sexo e rock and roll, na verdade é funk, vai ter também dança, vai ter também esportes, vai ter debate político. Vamos varrer, limpar a praça, sabe? A gente sabe que a zeladoria da cidade é complicada, né? E a gente sempre usa o mesmo discurso. A prefeitura gasta 800 milhões de reais por ano para varrer a cidade de São Paulo. Esse dinheiro poderia ser sido investido na educação. Mas a gente não vem com um sermão, pelo contrário. Somos nós que pegamos a mão na massa. Exato. Varre a praça, junta todo o lixo, mostra vai quem para as pessoas. Vai quem quer. Não, detalhe, a maioria vem. Pega esse lixo, põe no meio da praça e a gente fala, olha, esse lixo não precisa ser jogado no chão. Mas quando a gente olha para a praça, olhava naquela época, né, no início, cadê as lixeiras? A gente começou a cobrar do poder público, da Prefeitura Regional da Sé, para botar lixeiras. Aí colocou as lixeiras. A gente tem uma ideia que é o Oroshanos Sustentáveis, e que no futuro a gente quer pegar esse lixo para reciclar ele, né, vender para recicladores, e esse dinheiro ser utilizado para mobiliário urbano afetivo, para atividades dentro da própria praça. Então o Oroshanos tem esse babado, e tem um projeto que é um projeto social, dentro do coletivo Oroshanos, em que nós literalmente saímos andando pela região central de São Paulo para mapear LGBTs em estação de calçada. Só que a gente não chega lá como um censo, né? Bate, e aí, Ricardo, tudo bem? Posso anotar o seu nome? Não, a gente senta com elas na rua, conversamos com elas, entendemos as demandas dessas pessoas, e aí semana que vem a gente volta para esse mesmo espaço para poder trazer o que a gente conseguiu, um calçado. De repente a pessoa não quer ir pro sistema, porque, mano, já foi pro sistema, é horrível. É uma disciplina desonesta, literalmente uma disciplina desonesta, onde pobres submetem outros pobres a visões e ações vexatórias. É uma falta de higiene, de conservação e falta de dignidade dentro desses espaços de acolhimento para pessoas que são de calçado, e ainda mais um corpo transgênero. Eu gosto muito de pautar a corpo hoje na rua, com toda a sua situação de vulnerabilidade. Quando eu digo hoje, eu digo sempre que está melhor, ou que está bem, ou que está tudo bem, ou que quer estar, sim, com todas as condições. Eu vou pelo menos proteger uma identidade dentro de mim, de rua, que diz, eu não fui para ela porque estive mal e não saí dela porque melhorei. Enquanto houver capitalismo, houver essa forma de pensar binária, haverá quem está gozando de um privilégio tomado, criando dores a um corpo que tenha falta, né? Para que um coma muito ou bem, alguém não come, né? Então, assim, quando for tudo binário, a gente vai criar sempre uma hierarquia aqui, um fracasso. Dando essa volta toda, eu fico pensando justamente isso. Os corpos na rua a gente consegue acessar não só porque a gente sabe chegar, mas porque tem a experiência possível para isso. Você não senta no chão com um corpo de rua para falar com um corpo de rua, não é chegando e dando uma comida que você humanizou esse corpo. Se você não consegue se horizontalizar com os corpos, no corpo de rua, ou você se iguala ao corpo de rua, se percebe distante. E repele. E repele. Tanto é que o resultado de todo esse processo é importante trazer, que nós nos tornamos, o coletivo se tornou um canal de denúncias de abusos da dignidade humana. Tem uma das ações que a gente também desenvolve aos domingos, além da ação social, desportiva, artística, cultural, de debate político suprapartidário, que são as ações de saúde, né, de prevenções sobre IST, né, mas só que de forma não terrorista. Chegando lá, aí a gente usa o terrorismo, né? A gente chega lá e de forma afetiva, falando abertamente
sobre ISTs da praça. Se você quer dar sem camisinha, quer comer sem camisinha, arrasa, querida. Não tem problema. Não existe, ninguém vai te proibir de fazer isso. É a sua consciência. Mas saiba que existem outras formas de prevenção, como a PrEP, como a PEP. Sabe como se tratar. Tem que fazer o exame periodicamente sobre a sífilis, sobre outras ISTs. E também nós temos o projeto Seja Você Arostianos, né? Que consiste em colocar tenda dentro das tendas na praça com cadeiras de praia para as pessoas sentarem e conversar com psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, LGBT, porque é importante esse babado do atendimento de pares, né? Para fazer um momento ali de uma horinha de terapia. Olha que chique, de cura. Um relato que foi trazido que eu fiquei muito apaixonado, que tipo, a pessoa queria falar com a terapeuta para compartilhar que ela conseguiu um emprego e que estava feliz. Eu não conheço um ato, uma atividade do Coletivo Arostianos que para mim, na minha percepção, não tem como pulsão afeto. E isso só é possível pela ocupação, que é ocupar o espaço público com a sua vivência. É demarcar que você está ali interessado nos atravessamentos que compõem história. E aí a gente dá prioridade para isso. Porque se a gente está ali criando paixões, se a gente está ali criando as nossas seguranças, os lugares que nos tiraram até o lugar que nos acolhe, qual a importância? Então, quando o Aroshi acolhe o nosso corpo, a gente pode ser bicho, a gente pode ser travesti, a gente pode ser boy feito, a gente pode ser não binário, a gente pode ser drogado, a gente pode ser cracuda, a gente pode ser o que quiser, a gente vai priorizar isso. E essa elite e tal, ela sempre quer vir só prejudicar mesmo, porque quando ela tem um interesse gentrificador, de construir, quando Dória, né, quando o consulado francês, quando a APA, quando todos esses movimentos que não são coincidência, tem capital envolvido, né, vem atuar nesses espaços, é sempre o quê? Projetos de melhorias para quem? Requalificação. É isso que eles queriam. Foi uma palavra ótima que eles colocaram no projeto. Ou como é que é aquela outra palavra de revitalização? Era essa. Revitalização. Revitalização, né? E a revitalização é uma palavra de pulsão vital. E o projeto arquitetônico foi concebido por escritório de arquitetura francesa, que é o Triptyque, apoiado pelo Consulado-Geral da França, por empresas francesas, junto com o Dória. E nós tivemos que nos reinventar mais uma vez, né? E a gente só conseguiu chegar ao Condefat e ao Infam porque nós trabalhamos em rede. A gente não trabalha sozinho, né? E uma dessas instituições que a gente tem na nossa rede é a REPEP, que é a Rede Paulista de Educação Patrimonial, que surgiu na USP. Junto com a REPEP, nós somos a Infam, ao Condefat, e depois ao Infam para falar sobre patrimônio. Então, nessas duas instituições, do Estado e do Governo Federal, nunca se havia falado publicamente sobre patrimônio histórico da comunidade LGBT. Houve resistência. Ainda há resistência. Né? E tanto é que nós estamos com esse projeto, né? Que é o projeto de inventário participativo da região do Largo do Arocho. O inventário é o primeiro inventário da história do Brasil voltado exclusivamente para a comunidade LGBT. E durante esse trajeto de resistência, nós tivemos parceiros como a Samia Bonfim, que chamou a primeira audiência pública na casa do professor aqui na região, para falar, na época, sobre a cura gay, né? Na época, terminou a manifestação, começou na Paulista e terminou dentro dessa audiência pública. E teve a segunda audiência pública chamada pelo então vereador, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Extraordinário de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara, Eduardo Suplicy, super parceiro nosso, e essa audiência foi feita no Largo do Arocho, com a construção acontecendo. Então foi a primeira audiência pública da história de todas as... Eu fiz questão de pesquisar, da história de todas as câmaras legislativas, municipais, estadual e as duas federais, Senado e Câmara de Deputados, dentro do espaço público para falar sobre patrimônio histórico da comunidade LGBT. E aí veio a pandemia, e a pandemia ela veio para danar tudo, né? Porque parou os nossos projetos e nós tivemos um problema muito grave, que foi a fome. Então a gente largou tudo que a gente estava fazendo para poder lidar com a fome. Travestis não estavam tendo clientes. Sem clientes, não tem dinheiro.
A gente atendeu uma casa de cafetina com 30 travestis, com cestas básicas. Só que eu sou pobre, você entendeu? Somos pobres. Eu sou rica, mas não de dinheiro. Exato. E as bichas Nem do Aroceano também são pobres. São putas, são trabalhadores de baixa renda. Então como é que a gente fez para entregar 1.500 cestas a um custo de quase R$200 mil? Pedindo. E além disso, para encerrar, eu acho que é importante eu trazer que nós criamos a Casa de Acolhimento LGBT Aroceanos, na região do Brás. É um experimento piloto, que ainda está em execução, onde nós já acolhemos lá 6 LGBTs, travesti, mulher transexual, viado, bissexual, dentro do rolê, onde as pessoas elas lidam com a casa de forma autônoma. Né? Não vai ter uma pessoa para poder cozinhar, limpar. Tem uma das moradoras que não sabia cozinhar, e ela estava em situação de calçada, né? Antes de chegar na Casa Aroceanos. E ela saiu da Casa Aroceanos, já está com o próprio local dela, e ela hoje cozinha para ela mesma, passa para ela mesma, limpa para ela mesma. Eu acho que é o maior ganho, Fernanda Frazão. Eu acho que é o maior símbolo de vitória que pode dar certo esse experimento, para a continuação desse experimento.